E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare Pra Pensar. Hoje, claro, né? Para falar sobre o Dia dos Pais. Eu acredito, né, que o pessoal que acompanha o nosso canal eu devia estar esperando por esse vídeo, né? Porque hoje, né? No Dia dos Pais, como eu costumo dizer, né? Pai é só dar uma jajorrada, né? Uma jajorrada e cuspir no mundo, né? Porque a maioria dos pais, né? Qual é o argumento para ter filho, né? Qual é o argumento para ter filho? O argumento para ter filho é o seguinte: eu quero. Esse é o argumento para ter filho. Eu quero ter filho. Ai, por mim eu teria uns 2 ou 3, né? Tem nem capacidade de cuidar de si próprio. E que é 2, 3 filhos, né? Pois é. É assim que é a raça humana, né? Para você dirigir um carro, por exemplo, né? Tô aqui, tive que dar uma saída, comprar uns negócios, né? Domingo eu gosto de comprar o meu frango assado, né? Na brasa, que tem aqui perto da minha casa. E aí, né? Eu saio para comprar esse frango. Mas para eu poder sair de carro, eu tenho que ter habilitação, né? Eu tenho que passar por vários exames. Hoje está um pouco mais fácil, mas ainda assim você tem que fazer a prova, você tem que pagar, né? Ou seja, você tem que ser avaliado. Como qualquer coisa na vida, qualquer coisa séria que envolva responsabilidade, carro pode ser uma arma, né? Na mão de pessoas despreparadas. Para tudo nessa vida, né? Que exige uma técnica, que exige um comprometimento, até questão da segurança das outras pessoas. Tudo você tem que fazer um curso, tudo que você tem que ser qualificado, né? E para ter filho, não, né? Para ter filho é muito mais importante do que dirigir um carro, cara. Sabe? Um carro na mão de uma pessoa despreparada, como eu falei, pode ser uma arma. E um filho? E um filho mal preparado, mal educado, pode ser uma arma também. O que a gente mais vê aí é ser humano matando ser humano. Geralmente, os problemas no trânsito, né? Fazendo essa analogia, né? De que o carro pode ser uma arma e de que o ser humano também pode se tornar uma arma. A maioria dos acidentes, né? O que acontece no trânsito, a maioria das desgraças, dos atropelamentos, dos acidentes, das mortes, apesar do indivíduo muitas das vezes estar alcoolizado, muitas das vezes não estar habilitado, sai e mata alguém, não é intencional, né? Existe um dolo eventual, porque se a pessoa saiu embriagada para dirigir ou pegou o carro sem ter habilitação, a pessoa está assumindo o risco de machucar ou matar alguém, mas não é intenção. Agora, ser humano mal educado, mal criado, pode se tornar um ser humano criminoso, e aí sim, né? Ele sai para matar intencionalmente. Sai para roubar, sai para matar. Gente, diabo não existe, né? Tem essa história que o diabo veio para matar e destruir, mentir. Não, quem faz isso é o ser humano. O diabo é só uma alegoria, né? Só uma figura simbólica, né? Que representa o pior lado do ser humano. Isso que é o diabo. E, como eu estava falando, se você está disposto a colocar filho nesse mundo, já é grave essa situação, porque você não sabe. Por mais educação que você dê, por mais bons exemplos que você dê, né? Estão aí as drogas, né? O indivíduo nasce com uma índole própria, que não depende de você, sabe? Você não sabe. É uma loteria, filho é uma loteria, né? Então você não sabe que arma que esse filho vai se tornar nesse mundo aqui, porque o homem é um lobo do homem, né? Como dizem, né? O homem não teme mais os lobos. Agora o homem é o próprio lobo do homem, né? E o ser humano que nasce, né? A gente já não sabe qual o destino que vai ter, né?
qual a índole, qual o caráter que vai ter, né? Ainda mais nessa sociedade nossa, que as crianças são educadas na base da religião, na base da proibição. É isso que é educação, né? Orientação, realidade, verdade, isso não é passado para as crianças. As crianças são criadas dentro de religiosidade. A sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade religiosa. Então as crianças são educadas para serem asnos. As escolas educam para a asneira intelectual, né? O indivíduo tem muito conhecimento técnico, mas pouco se fala em ética, pouco se fala em responsabilidade, inclusive responsabilidade penal, porque hoje um adolescente de 16 anos, ele pode participar de pesquisa de voto, né? Pode, 16 anos, pode fazer várias coisas. Sabe? Pode ser jogador profissional de futebol, não pode? Pode. A menina, o menino, eles podem com 16 anos, com 15 anos, né? Fazer esporte, fazer sexo, que dizem aí que, né? Até 14 anos que dizem que é considerado estupro, né? Mesmo que a menina consinta, ou o garoto supostamente abusado consinta, até 14 anos é considerado estupro, né? Como se 14 anos não soubesse o que está fazendo. Então é uma sociedade que tira a responsabilidade, porque a religião tira a responsabilidade. Eu canso de ver a religião falando aí que é o diabo que está te tentando. Inclusive, nenhuma das... Eu acho interessante isso, né? Nenhuma das indicações que a religião fala sobre influência diabólica, eu como ateu, nenhuma delas eu tenho, né? Porque a igreja fala, né? Você tá com insônia. Não tem insônia, durme com um bebê. Ai, você tá ouvindo vozes. Isso eu ouço, né? Porque eu não sou surdo, então eu ouço vozes toda hora, né? Vozes das pessoas vivas, né? Então eu ouço vozes, mas não as vozes do além, né? Então você tá ouvindo voz, tá vendo vulto. De vez em quando eu vejo vulto também, né? Porque nossa visão é falha, mas não é vulto de fantasma, nem nada. Às vezes, né, essa visão lateral que é meio comprometida, às vezes você olha assim, o seu cérebro encaixa uma imagem naquilo que ele não compreende, então muitas das vezes você vê lá um pano, uma camisa pendurada, parece uma pessoa, você se assusta, quando você olha, você vê, porra, não é vulto porra nenhuma, né? É o meu cérebro completando as lacunas, como o cérebro também completa as lacunas da existência colocando Deus na equação, né? Não tem Deus nenhum, né? Você não precisa tentar provar que Deus não existe, é fato. Fato não precisa se provar, pô. Tá claro para todo mundo ver. Ou melhor, tá claro para todo mundo não ver, né? Que Deus não é visto por ninguém, Deus não existe parte alguma, é mentira. E Deus é pai, né? Olha só que interessante. Deus é pai por quê? Hoje é dia dos pais, né? Deus é pai por quê? Olha a analogia, né? Deus é o pai porque nessa mitologia, nessa simbologia, né, de que Deus criou a humanidade, Deus não perguntou se a humanidade queria ser criada, Deus não perguntou como a humanidade queria viver, não, ele impôs, né? Na historinha de Jardim de Éden. Quando é que eu quero saber de ficar em porra de jardim? Ninguém perguntou se eu gosto de natureza, eu não gosto, eu odeio natureza. Eu odeio natureza, caralho. Entende? Então, o pai é esse que não pede permissão, né? O pai, inclusive, se você for ver a origem etimológica da palavra, significa chefe de família, né? Quem é que quer ter chefe, né? Quem tem chefe é índio. E o filho sempre vai ser, ou vai estar sob o domínio do pai, né? O pai é que manda. Sociedade patriarcal de merda, né? E se o filho não fizer o que o pai quer, bota até pra fora de casa. É autoridade paterna. E Deus é assim também, né? Botou o homem pra fora de casa, né? O homem não fez o que Deus queria lá no Éden, botou pra fora de casa. E diz que o homem foi criado em mais semelhança de Deus. É claro, né? Se Deus não presta, o homem vai ser muito pior, né? Ou igual. Então, pai não é uma figura boa. Como eu estava falando, até cortei minha linha de raciocínio, que religião é uma mentira, né? Religião é mentira. Hoje é dia dos pais, né? E tem um grande pai. O que é um pai? O humano é um primata, né? É um macaco evoluído. Né? É um primata, temos todas as características de primata. E nós temos filhote, né? Aí o homem, na sua ignorância, na sua arrogância, no seu egocentrismo, criou um grande macacão, né? Parecendo com ele. Então não é Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. É o homem que criou Deus, ou deuses, à sua imagem e semelhança. Todos os deuses, né? Todos
tem forma humana. Né? Então significa que Deus é um grande macacão, né? Grande primata, né? Tem barba, tem pelo no cu. Caralho, isso aqui é pelo, porra. Como é que uma porra de um Deus tem pelo? Tem cu, porra. Tem barriga. O que tem na barriga? Intestino pra você cagar. Deus também tem barriga, né? O ser humano é louco, né? Então o que eu tô dizendo, hoje, né, Dia dos Pais, é isso. Sabe? Enquanto Deus é esse ser venerado como grande macacão que cria uma humanidade por nada e pra nada, porque a existência não tem sentido, né? Que sentido tem Deus criar o homem? Do ponto de vista desse simbolismo, dessa metáfora, dessa mitologia bíblica, né? Não é só bíblica, mas mitologia mundial, né? Universal, que o homem está sempre acreditando que tem um grande macacão lá criando tudo, né? Cada região do mundo manifesta uma ideia de Deus de forma diferente. Né? Mas sempre forma humana. Lá na Índia, os deuses têm forma humana. Pode botar a cabeça de elefante em Deus. Pode, sabe, botar uma cabeça de macaco em Deus. Pode botar uma cabeça de crocodilo em Deus, seja lá o que for, né? Como lá no Egito, né? Eles acreditavam em vários tipos de deuses. E no México também tinha um deus lá com cabeça de cobra. É isso aí, cara. O ser humano é maluco. Entende? Tudo bem, eu entendo que dentro do primitivismo humano, né? Naquelas épocas atrasadas, onde não se tinha ciência, onde não se tinha filosofia, onde não se tinha medicina, onde não se tinha conhecimento de nada, claro que o ser humano ia ter que inventar uma forma de compreender o universo. Aí inventou os deuses, mas nos dias de hoje isso é inaceitável, né? Acho que já há bastante séculos para cá isso é inaceitável. Mas o ser humano ainda pensa como se estivesse na antiguidade. É um pensamento medieval. Nem medieval, né? Muito mais antigo do que a Idade Média. A Idade Média foi uma idade terrível, né? Mas antes sempre foi pior. A antiguidade era doença. Hoje o indivíduo se cura por causa da tecnologia. Tem um câncer, pega um câncer, aí vai lá, se trata, faz quimio, radioterapia, se der sorte, né? Ganha mais um tempo de vida, né? Porque geralmente câncer ele volta. Então o cara ganha aí uns 10 anos de vida, né? Aí o câncer volta. Mas se ele ganhou mais esses 10 anos, atualmente, com toda a nossa tecnologia, outras doenças, né? O indivíduo sempre recorre à medicina, não recorre à igreja quando ele está doente. Então, o indivíduo é curado, curado não, né? Ele melhora daquela doença, como um câncer, por exemplo, sobrevive e diz que foi Deus. Porra, mas na Idade Média, que não tinha tecnologia nenhuma, o nego morria igual mosca. Cadê Deus? Cadê Deus, né? Hoje é fácil dizer graças a Deus, né? Toda a tecnologia, né? O cara tá dentro do ar-condicionado e fala, ai, graças a Deus aqui tá confortável. O cara tá com uma dor terrível de cabeça, toma um remedinho, né? De anos e anos e séculos de evolução da medicina, até milênio, né? Pra gente chegar hoje, tomar um comprimido, parar a dor de cabeça, é de graças a Deus. Como eu falei, cura um câncer, de graças a Deus. Né? Mas não foi com a água da igreja, não. Foi Jesus porra nenhuma, não. Que na antiguidade morria seus milhares e Jesus não fazia a menor diferença, como não faz hoje. Tem então essa situação de papai, ô papai, é um grande macaco que quer botar macaquinho no mundo. Pai é isso, né? Eu já fui pai, sabe, mas eu evoluí. Por que eu fui pai? É porque se eu soubesse do que eu sei hoje, eu não teria jamais tido filho. Porque primeiro não tem condições de ter, né? Financeiras e nem psicológicas. Para você ter um filho, você tem que ter muito dinheiro, muita capacidade psicológica, tempo, dedicação. Dedicação não é jogar filho na creche integral, não, por tempo integral, não. Isso não é dedicação, não. Isso é largar pra lá. Isso é tratar igual bicho. Sabe? Ter filho pra jogar na porra da creche, pra se livrar do filho e usar como desculpa de que tem que trabalhar. Se você sabe que você tem que trabalhar, que você não tem tempo pra nada, como é que você empurra filho nesse mundo, seu desgraçado? E hoje é Dia dos Pais, né? Dia dos Pais. Olha o que tá passando aí atrás. Olha só, hein? Olha só o que eu tô falando, né? Que coisa incrível. Olha só o que tá passando aí atrás do carro. Dá uma olhadinha. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Provavelmente isso aí foi missa. Dia dos Pais. Caralho. Caralho. Santa Maria, Mãe de Deus. Caralho, Deus agora tem até mãe, né? Mas hoje é Dia dos Pais, né? Deus é pai, papai. Tem mãe, né? São dois desgraçados, né?
Isso é uma grande simbologia, né? Puta que o pariu. Eu mereço. Eu mereço. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A mulher fazendo oração, né? Ela tinha que ler a Bíblia, né? Que a Bíblia diz que mulher não pode frequentar a missa. Melhor, a mulher não pode celebrar a missa. Né? Só macho, né? E a mulher tem a desgraça e a maldição da menstruação. Todo esse tipo de asneira. Esses dias eu vi, né? Eu acho que foi os católicos, se eu não me engano foram os católicos, fazendo, tipo, algo em defesa da mulher. Ah, que nós temos que proteger nossas mulheres. Caralho, mas a própria Bíblia, ela diz que a mulher é um lixo. Ela diz que se nascer menino, se nascesse naquela época menino, a mulher ia ficar impura por uma semana. Se nascesse menina, ia ficar impura o dobro do tempo, 2 semanas. Mulher menstruada não podia frequentar reunião religiosa. Mulher até hoje não pode celebrar missa, como eu falei, né? Mulher é vista como inferior, complemento do homem. Isso é a religião que diz, cara. E a mesma religião vem dizer que tá querendo proteger as mulheres, né? A gente não pode ter um papa, porque papa quer dizer pai, né? Não pode ter uma mama ou uma papisa. Não pode, pô. Que a mulher menstrua, a mulher foi castigada, a mulher que desencaminhou a humanidade. E esses hipócritas vêm fazer esse papel, dizer que tá protegendo mulher. Vai pro caralho, mentira do caralho, né? E no dia dos pais não tem bicho mais desgraçado do que o pai, né? Que desgraça a vida de uma mulher, né? A mulher coloca filhote nesse mundo, a maioria dos homens empurra pra mulher cuidar, isso é uma realidade, né? Ainda mais num país machista como o Brasil, a maioria dos papais estão aí cometendo feminicídio, não pensam na porra dos filhos, mata a mãe dos filhos, dos próprios filhos. Gente, o que eu tô falando aqui é muito grave. É o que a gente vê acontecendo. O cara diz que é pai, vai lá, mata a própria mãe do próprio filho. Porque não quer separação. E a religião apoia, porque a religião sempre falou, o que Deus une, o homem não separa. Separação é uma coisa muito nova, muito recente, mas ainda assim a religião protege esse tipo de pensamento, felizes para sempre, até que a morte os separe. E é assim que acontece mesmo, né? Maria da Penha é isso aí, até que a morte os separe, né? O cara só se separa, só aceita a separação depois que mata. E o fundo disso é religioso. Eu tô aqui fazendo esse vídeo hoje dos pais para fazer essa grande analogia, mostrar que a religião é a essência de todo mal. Porque de onde parte a ignorância senão da religião? De onde parte o ódio contra as mulheres senão da religião? De onde parte o preconceito contra um filho que muitas das vezes não tem a sexualidade que os pais querem, que o papai quer, né? Porque Deus é sempre macho, né? Ninguém imagina um Deus gay, ninguém imagina um Jesus gay, é tudo macho. Mulher não presta, mulher na religião não presta. Eu não sei como é que só pode ter um QI muito baixo uma mulher que segue qualquer tipo de religião, né? Principalmente cristianismo. Só pode ter um QI muito baixo. Só pode ter QI muito baixo uma mulher que se junta com um homem para botar filhote nesse mundo, para ficar presa a esse homem. E essa criança é que é sempre a vítima, né? Desses pais. Como eu falei, eu já fui pai, mas eu aprendi com o meu erro. Que se meu filho tivesse vivo hoje, quem me conhece aí sabe que eu perdi meu filho com 14 anos, né? O maior arrependimento que eu tenho foi ter colocado essa criança nesse mundo, essa pessoa nesse mundo, que hoje, se estivesse aí, estaria aí dirigindo Uber, se fudendo em algum lugar, trabalhando igual escravo para alguém, para algum empresário, para algum industrial, sabe? Na melhor das hipóteses, se estivesse bem, se estivesse com dinheiro, ia estar enredado com mulher, ou com sei lá com o quê, enredado com problemas, com vícios, sei lá com o quê. E ainda que vivesse muito bem, ia acabar no túmulo. Que isso aqui é sem sentido mesmo, né? Então que sentido tem colocar uma pessoa nesse mundo para sofrer? Que sentido tem um Deus que cria uma humanidade para sofrer? Que pega pessoas, joga numa porra de um jardim? Pra quê, caralho? É pra diversão, né? Parece que esse Deus adora ver o sofrimento, como nós, né? Que criamos Deus a nossa imagem e semelhança.
Somos pós, nos orgulhamos, o macaco humano adora, se orgulha de todos os macaquinhos, né? Porque ele sofre, ele também quer ver sofrer, ele quer perpetuar a sua espécie, seu sofrimento, quando na realidade o homem teria que estar pensando em parar com essa merda de sociedade, dessa merda de humanidade. Tinha que se proibir nascimentos. Porque você não sabe como é que o indivíduo vai nascer. Aí muitos vão dizer assim, Rafa, você tá aí, você tá reclamando, mas você nasceu, você tá vivo. Eu tô no inferno, caralho. Pelo menos, né? Pelo menos, se nós vivêssemos uma sociedade justa, ética, como eu falei inicialmente, a religião é o que prevalece. As escolas são verdadeiros formadores, centros formadores de burros. Porque o que eu chamo de burro? É um indivíduo que não tem ética, é um indivíduo que não tem comprometimento social, não respeita nem sequer o seu vizinho, nem sequer sinais de trânsito, não respeita nem sequer a porra da sua rua, manter limpo. Não respeita porra nenhuma, né? O ser humano não respeita nada. Se pelo menos nós vivêssemos uma sociedade que valesse a pena, né? Onde você pudesse sair às ruas tranquilo, onde você tivesse dignidade, onde você tivesse sim que dar a sua contribuição, porque você vive em sociedade, mas que fosse em trabalho justo, dentro das suas aptidões, não é? Com a carga horária pequena, só para você colaborar mesmo. Quem é que não ia querer colaborar com uma sociedade maravilhosa? Onde todo mundo tivesse tudo, né? Onde as pessoas pudessem ter liberdade para ser o que querem, sem, né, afetar a vida do outro, sem, né, tirar o direito dos outros, que é o que a religião também quer, né? A religião não quer que as pessoas tenham direitos iguais, liberdade, não. A religião quer doutrina para todo mundo igual, mesmo que pense diferente, mesmo que não aceite a religião condena, diz que vai pro inferno. É a mesma coisa que o papai faz. Se o filho não andar dentro dos trilhos, né, ali na linha dura, o pai castiga, né? Igualzinho Deus. Então é um reflexo. Nesse dia dos pais eu não tenho nada de bom para falar sobre o ser humano. Você pode até dizer, eu sou um excelente pai. Aí eu vou te perguntar o seguinte, você dá tempo pro seu filho? Você dedica tempo pro seu filho? Claro que não, você tem que trabalhar, né? Você sabe onde seu filho anda o tempo todo? Claro que não, você tem que trabalhar, né? Ou empurra nas costas da mulher, né? Ou empurra nas costas do Estado, creche gratuita, né? Ou, né, quando o filho está de férias, empurra na colônia de férias para se livrar, empurra no celular para te deixar em paz. Para que você teve, seu desgraçado? Então ninguém quer ter filho, a realidade é essa, né? As pessoas querem liberdade. Então mesmo você que diz que é ótimo pai, repense essa sua postura, porque não existe um ótimo pai numa sociedade dessa, que você não sabe o que vai acontecer com seu filho, você não sabe as doenças às quais ele vai ser, né, submetido, né? Ou vítima, você não sabe qual doença que vai acometer o seu filho, né? Você não sabe se seu filho vai ficar paraplégico, se seu filho vai se envolver com uma mulher maluca, vai ver o inferno, ou sua filha. Você não sabe o destino das pessoas. Como é que você se acha no direito de arremessar um desgraçadinho nesse mundo para repetir a sua própria desgraça? Né? Isso que é manter a espécie. Todos os seres são desgraçados nesse mundo aqui. Nós, como seres conscientes, que podemos desenvolver uma ética, podemos desenvolver, né, uma equidade, um equilíbrio, né? Uma empatia pelo outro. Não, nós nos dividimos em nações, nós atacamos uns aos outros, nós queremos ser sempre o melhor, é time de futebol, é time de basquete, é time disso, daquilo, é sempre hostilidade, é sempre competição, é isso, né? Uma sociedade imunda, podre, e você acha o direito de dizer que é um ótimo pai, né? Mesmo que você seja milionário, seu filho não pode ver dentro de uma bolha, mais cedo ou mais tarde, ele vai sofrer pra caralho. E se viu a vida muito boa, vai morrer no final. Tem coisa pior do que isso? Melhor nem nascer, né? Melhor nem nascer. Pra nascer conhecendo essa verdade. De que o mundo é uma bosta, de que isso aqui é uma miséria, de que os pais não são boas pessoas, os seus pais não são confiáveis. Tá cheio de pai por aí que trai a mamãe. Se trai a mamãe, tá traindo o próprio compromisso que fez, né? De fidelidade, dentro de um casamento. Pensa em filho? Não pensa. Ninguém pensa, né? Na hora que você tá lá no motel gastando dinheiro com a puta e seu filho tá em casa, tu tá tirando dinheiro da sua família pra gastar com putaria, né? E na realidade um casal tem que agir em tudo como um acordo. Os gastos têm que ser divididos, compartilhados, tem que se contar todos, conversar, mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona.
Então, nesse Dia dos Pais, repense a sua postura. Se você está pensando em ser pai, repense mais ainda. Ainda é tempo de evitar o sofrimento de uma criatura ser arremessada nesse mundo se você não tem a menor condição, nem psicológica, nem financeira, nem emocional, nem ética. Você não tem caráter. Se olha no espelho, você é um primata, você é um predador, você só pensa em sexo. Você não consegue olhar uma bunda sem desviar sua atenção? Não é? Você só pensa nisso, né? O resultado disso é procriação. São filhos, é sofrimento. É por isso que o mundo está do jeito que está. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. E, se desejar, seja membro do nosso canal. E se gostou desse vídeo, nos dê um like. Fui!